Então, a grosso modo, o que que é, né, esse excesso de consumo? É nós comprarmos para além das nossas necessidades reais e que isso gera um impacto tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista ambiental. Então, pessoal vai me gerar algumas repercussões, que nós vamos tratar depois, enfim, vou tratar as repercussões depois. Mas o que é interessante é que se nós olharmos para a teoria tradicional de economia, ela não vai discutir esse tipo de conceito e de comportamento. Por quê? Porque do ponto de vista da economia tradicional, nós somos racionais, portanto, nós não consumiríamos algo excedente da nossa necessidade. Porque isso estaria para além da utilidade que nós temos, né? Então, esse comportamento ele não deveria existir. Só que se você está aqui, já me acompanha 121 episódios, ou se você está chegando aqui neste primeiro episódio, saiba que nós não somos racionais, né? Por vezes, na maior parte das vezes, as nossas escolhas, elas não são lógicas, não são a partir de uma medição minuciosa de todas as alternativas. Pelo contrário, as nossas decisões elas são completamente enviesadas, envoltas em emoções, envoltas em paixões, como diria o Herbert Simon. E o próprio Adam Smith, né? O Adam Smith falava muito dessas questões de que nós somos movidos pelas paixões e que isso acaba nos deixando um tanto míope para a nossa realidade, para o nosso futuro. E aí, a partir disso, nós não temos esse consumo que seria o consumo ótimo que a teoria tradicional traria, né? Então, só para trazer esse ponto de que discutir consumos excessivos é uma questão que dentro da economia tradicional isso não seria discutida e isso o artigo traz bem no início. E aí, a partir desse entendimento geral do conceito, é interessante a gente pensar que existem alguns exemplos muito claros de consumo excessivo, né? E um deles é o consumo conspícuo. O consumo conspícuo é um tema que eu coletei no meu doutorado, eu iria fazer, a minha tese iria ter uma parte dela, um ensaio sobre consumo conspícuo, bens posicionais. Acabamos retirando porque a tese já estava ficando muito grande. Eu ia fazer 3 ensaios, acabei fazendo 2, né? Na banca de qualificação, que é a banca, no caso, 1 ano, 2 anos antes, né? Da defesa em si, normalmente 1 ano antes. Aí as pessoas disseram assim, não, Jéssica, tá muito extenso, tá demais, tira um pouco desse negócio. E aí eu fiz 2 ensaios. E aí esse caiu fora, mas eu já publiquei o artigo relacionado a isso. E o que é, então, esse consumo conspícuo? Consumo conspícuo nada mais é do que nós queremos consumir algo não pela utilidade daquilo, mas pela posição social que nos gera. Quer ver um exemplo muito claro de consumo conspícuo? É o quanto os países investem em armas, em todas essas questões relacionadas a uma estrutura para uma guerra. Isso é total um consumo conspícuo, porque se um país compra e investe um determinado valor, né, para arsenal bélico, o outro país vai lá e olha, aquele país investiu tanto, então eu preciso investir mais tanto. E isso ao longo do tempo torna esse consumo completamente excessivo. Porque eu não estou comprando exatamente aquilo que eu preciso, eu estou comprando aquilo que, comparado ao meu possível, né, conflito ali que possa existir, ao meu possível rival, eu tô tendo que me equiparar a ele para eu não poder perder. Então é literalmente um consumo que é irracional, já que não tem a ver com a necessidade em si, mas a posição que aquilo vai me gerando, e que repercute em vários outros âmbitos, né? No nosso consumo de roupa, no nosso consumo de coisas específicas, tudo isso, relógio, terno, tem vários estudos mostrando isso, e esse consumo vai para além da necessidade. Um exemplo prático disso acontecendo, agora há pouco o Trump fez uma sugestão para a Rússia e para a China, que existe todo um conflito aí, né? E querendo ou não, são as maiores mundiais que nós temos, né? Em termos de extensão, em termos de impacto. E aí o Trump veio e disse assim, olha, quem sabe nós 3, que somos os que mais investem nisso, em arsenal bélico, nós reduzimos o investimento em arsenal bélico em 50%. Ele fez essa proposta para a Rússia e para a China. A Rússia, ela meio que olhou e disse assim, pode ser que sim, pode ser que, né? Deu um direcionamento mais positivo. A China meio que já disse que não.
Mas esse movimento do Trump, e não quero que seja levado para nenhum lado político, né? Eu só estou olhando pelo ponto de vista do consumo conspícuo. Esse movimento, ele é um movimento adequado do ponto de vista de consumo conspícuo, de consumo em excesso. Porque provavelmente esses países, eles investiram em arsenal bélico muito mais do que seria o racional ter investido ao longo de décadas e décadas e décadas. E outras tantas coisas que são importantes, né? Educação, saúde, segurança, mas segurança das pessoas no dia a dia, né? Polícia civil, essas coisas que são do dia a dia, por vezes podem ficar esquecidas porque tá lá investindo num camburão, sei lá eu o quê, que vai num míssil, numa bomba atômica, tô dando nomes aleatórios assim, né? Mas ter esta consciência de que talvez esteja sendo investido muito além do que seria o necessário é muito interessante, porque é olhar e dizer assim, existe um consumo excessivo aqui. Vamos, né, dar um passo para trás, porque esse passo para trás é racional. Não tem por que a gente investir esse tanto de dinheiro em guerra. E eu não sei o que vai dar disso, né? Mas é só para dar um exemplo muito claro de que isso acontece. E isso acontece na tua vizinhança. O vizinho tem um carro tal. Eu quero ter um carro melhor que o do vizinho. E assim sucessivamente. Então isso é bem irracional e é um exemplo clássico de consumo excessivo, que se chama consumo conspícuo ou consumo de meios posicionais. Quando eu quero mostrar a minha posição social frente aos meus pares por meio dos bens que eu possuo. Um outro exemplo é o consumo vicário, que, diferente do consumo conspícuo, que é eu comprando, querendo me, entre aspas, mostrar aos outros, o consumo vicário é quando eu quero comprar algo para um outro, porque eu quero me mostrar com este consumo. Exemplo, um homem vai lá e dá um relógio mirabolante para sua esposa. Talvez a intenção dele não é agradar a esposa, mas é diante dos amigos, diante de não sei o que, ele diz assim, olha, viu o que eu dei para minha esposa? Esse é um comportamento que consumo vicário acontece bastante nesse cenário entre homens, assim, né? Dando e presenteando as suas esposas com coisas de luxo. Jéssica, então isso seria inadequado? Isso seria, né? Todo consumo que é em excesso e que não está relacionado diretamente com a utilidade ou que pode ter relação com o prazer, mas que não exceda as tuas condições, todo consumo que for excessivo, né, para além das tuas condições e além completamente da utilidade dele, não é saudável. O que não significa que você não vai consumir, eu sempre deixo isso bem claro, né? É importante, o consumo, ele também é um check de conquista. Eu, por exemplo, comecei o podcast em casa sem estrutura nenhuma, sem câmera, sem microfone, sem nada, né? Do básico, do básico, do básico. Comprar isso é um sinal de, olha só, deu certo, né? Mais que Finanças cresceu, tá crescendo. Tem cenário hoje em dia, eu tenho uma sala, um escritório, enfim. Não é que o consumo ele seja de todo mal, entendeu? Mas este consumo ele não pode estar para além das minhas condições e não pode prejudicar outros pilares importantes, que é segurança e liberdade. Então isso tem que ficar muito claro, sabe? Porque por vezes eu falo e a pessoa diz assim, então não preciso comprar nada. Não é isso, sabe? Bom senso em tudo é importante. Então, esses são dois tipos de exemplos, né, de consumo excessivo que o artigo discute, o consumo conspícuo e o consumo vicário. Além disso, tem outros tipos de consumo excessivo que podem ser mencionados. Consumo de redes sociais, consumo de alimentos em excesso, consumo de recursos naturais em excesso, consumo de coisas, né, que a gente já estava falando, consumo de informação. Por vezes tu consome informação e aí tu olha e diz assim, meu Deus, não sei nem por onde começar. É isso, sabe? Tu não pode ter esse tipo de comportamento. Tu não pode... Jéssica, né? Aí agora é uma opinião, não é o que diz no artigo. Por exemplo, informações sobre investimentos, ou sobre comportamento financeiro, ou sobre como direcionar uma consultoria financeira, ou qualquer coisa relacionada a isso. Não fica procurando 1000 pessoas. Foca em uma e aprende o que aquela uma pessoa, que é da tua estrita confiança, tem para te ensinar. Se tu ficar pulando de galho em galho, olhando a opinião de cada um, tu vai enlouquecer. Isso é sobrecarga de informação. E isso não deixa de ser um consumo excessivo,
porque ao invés daquela informação ela te ajudar a tu te desenvolver, tu vai ficar pegando um monte de informação e aquilo vai te gerar mais perturbação do que solução. Quando eu comecei a fazer investimentos, né, e investir realmente, assim, porque, como eu já contei, por muito tempo, acho que eu já contei aqui em algum momento, eu já estava no doutorado, né, eu já tinha a graduação em administração, e na linha de pesquisa de finanças, o mestrado em administração na linha de pesquisa de finanças, finanças comportamentais, mas com todas as disciplinas de finanças, né, tradicionais. Doutorado também eu ainda não investi, eu comecei a investir fim de 2019, se eu não me engano. Então, eu já tinha informação técnica, por que eu não investia? Porque eu não me sentia segura. Eu comecei a buscar na internet, naquela época ainda estava surgindo, pessoas que eu pudesse me servir de subsídio. E aí era aquele apanhar de informação, olha, você precisa escolher uma pessoa que eu consiga acompanhar e que realmente me dê o subsídio técnico e principalmente, né, a vivência prática que eu não tive em sala de aula. E aí foi que eu comecei a acompanhar o Bruno Perini e volta e meia eu sugiro, né, quer fazer um curso de finanças de investimento? Porque eu fiz o Viver de Renda lá no início de 2020 e para mim foi muito importante porque me tirou do medo inicial de investir, já que eu tinha técnica, tinha teoria, mas não tinha a prática, né? Os meus vieses, minha aversão à perda estavam me limitando. Mas eu estou dizendo tudo isso para mostrar que, diante de 1000 opções que eu tinha, inclusive dentro da sala de aula e tal, que no caso os professores na universidade não dão muita abertura para isso, eu escolhi uma única pessoa, diante de inúmeras que tem na internet. Por quê? Porque se eu ficar olhando cada uma, todo mundo que fala alguma coisa sobre isso, eu nunca vou conseguir ter uma ação efetiva, porque um vai dizer uma coisa, outro vai dizer outra coisa, outro vai dizer outra coisa, e aí fica, o que não significa que tu vai ser um cego, né? Tipo, agora eu vou só olhar isso e o mundo que caia em volta da minha vida. Não é isso. Mas isso também, né? Um consumo de informação de obesidade informacional também não ajuda também, é consumo excessivo. Então, tudo isso gera esse consumo, tem, né? Todos esses tipos de consumo excessivo.